façam o que fizerem. Aqui nós temos uma fração, uma parte de uma assertiva, de uma afirmação, de uma verdade que está publicada no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 9. Façam o que fizerem, mas é só um pedaço. Gostaria que os senhores pensassem qual seria o complemento desta frase. Antes da gente prosseguir, é importante nós nos lembrarmos da pergunta número 27 do Livro dos Espíritos. Lá é publicado, é dito a Kardec, que Deus criou tudo que existe no universo. Redundante falar isso para essa plateia tão douta. Mas Deus criou o princípio espiritual, Deus criou o princípio material. O princípio material, que nós podemos também rotular de fluido cósmico universal, é o que dá origem, é o que constitui todos os elementos materiais existentes no universo, neste mundo e nos infinitos outros. Deus criou o princípio espiritual. Somos nós, quase, do princípio espiritual a um desenvolvimento que gera as individualizações. Estas individualizações somos nós. Então, os espíritos decorrentes do princípio inteligente são os seres inteligentes da criação. Quando Deus cria os espíritos, Ele presenteia com alguns atributos fundamentais. O primeiro, o livre-arbítrio. Sabemos disso. Nós temos o direito, a outorga, a autonomia de agir e pensarmos conforme a nossa vontade. Somos soberanos. É claro que com este poder vultoso vem uma grande responsabilidade. Nós agimos e pensamos conforme a nossa vontade, mas nós vamos colher os frutos das sementes que lançamos. Nós experimentaremos as reações das nossas ações. O senhor disse problema? Os efeitos que vivenciamos possuem as suas causas, consequência da nossa atitude. Então nós somos feitos, dotados de livre-arbítrio, inteligentes, com a capacidade de acumular experiências e formarmos aprendizado com elas. E mais um atributo: nós somos únicos, temos a nossa individualidade. Não há um espírito completamente igual ao outro. Pode haver uma semelhança enorme. Poderíamos falar da teoria das almas gêmeas, onde caberia muita discussão. Não está no escopo da nossa lição de hoje. Mas não há dois espíritos completamente iguais. Então, façam o que fizerem, não seremos capazes de sufocar o germe vivo que Deus depositou em nossos corações quando nos criou. Nós somos espíritos em desenvolvimento. Nós saímos de um estágio de simplicidade e ignorância e temos um alvo lá no porvir, que é atingirmos a ordem de espíritos puros. Então, no nosso nível evolutivo, nós não conhecemos e não compreendemos Deus no máximo possível, factível a um espírito. Mas todos nós, mesmo habitantes de um mundo de expiações e provas, podemos firmar convictamente o nosso propósito. O nosso propósito é a evolução, é o progresso. E isso não é uma opção, isso é uma lei. Mas Deus impõe, as leis divinas são impositivas. Mas ao mesmo tempo que é uma coisa dada, é o caminho inequívoco para a felicidade. Os espíritos adquirem, conquistam a alegria, a felicidade perene, se evoluem, se progridem. E quando nós somos criados, mesmo na simplicidade e na ignorância, as sementinhas das virtudes são inoculadas no âmago de nossa alma pelo Criador. Então o que essa frase quer dizer é o seguinte: o alvo está dado. O tempo que nós vamos levar para conseguirmos florescer os sentimentos e o Pai de todos, o amor, o tempo que isso levará depende do quê?
depende da vontade de cada um, depende do esforço empreendido, depende da boa utilização do livre-arbítrio. Isso pode se dilatar, isso pode se acelerar, mas é fato que nós não conseguiremos evitar. Podemos aqui recalcitrar, podemos aqui estacionar, mas o progresso, sendo uma lei, ele já estabelece o alvo. A gente pode entrar no desequilíbrio, visitar a enfermidade mental, estarmos aqui vivenciando obsessões. Por mais recalcitrantes que nós sejamos, em algum momento nós estaremos atingindo esse estágio de evolução. Então é inelutável. A gente pode adiar, mas a gente não pode evitar. Trazendo um exemplo do livro Boa Nova, Jesus, na cidade de Cafarnaum, realizou muitas pregações às margens do lago. Um lago tão grande que é chamado também de Mar da Galileia. E nessas pregações, a multidão se magnetizava com aquele olhar puro, lúcido, de pleno amor do Cristo. A sua aura, a sua irradiação magnética envolvia, acolhia, transformava aqueles que aceitavam a palavra divina. Dentre a multidão, havia sempre uma mulher de caráter nobre, de evolução destacada, de nome Joana. Num determinado dia, capítulo 15 do livro Boa Nova, acredito que a maioria conhece, num belo dia, assim que Jesus acabou a pregação e foi descansar na casa de Simão Pedro, Joana o procurou. E Joana então chegou para o mestre e colocou para ele as dificuldades íntimas que ela estava experimentando. Sedenta de cumprimento das leis divinas, entendendo no mestre esse mensageiro puro das leis de Deus, ela entrava em constante atrito com o seu esposo, com o seu cônjuge, de nome Cusa. Cusa, marido de Joana, era um funcionário de alto grau no governo de Herodes Antipas. Era um alto intendente. Mas Cusa, esperto como ele só, cultivava as tradições do judaísmo, ao mesmo tempo que mantinha relações íntimas com o Império Romano. Ou seja, para quem gosta de futebol, Cusa jogava nas duas pontas, próximo da comunidade judaica, íntimo dos romanos, para que ele se mantivesse no seu status quo, no seu poder, na sua condição econômica, no seu grau de influência. Então era difícil para Cusa entender que a sua mulher estava abraçando como verdade palavras de um nazareno, de um carpinteiro. E isso gerava conflitos, e Joana, com aquele desejo ardente de abraçar o trabalho de Jesus, tinha obstáculos, porque o seu marido não permitia que ela se dedicasse com a integralidade que ela ensejava. Temos que lembrar que essa história se passa há mais de 2000 anos e há certos costumes sociais que se modificaram. Então vamos sempre contextualizar. Jesus disse o seguinte: Joana, minha irmã, Deus não impõe a sua verdade aos tiranos da terra. Nós sabemos disso. A verdade, a palavra de Deus, a semente, vamos lembrar da parábola do semeador. Cada espírito é um solo. Cada espírito, seja na forma das pedras, dos espinhos, da margem do solo fértil, absorve as verdades, as leis divinas, conforme o seu tempo. Deus não impõe aos governantes, aos exércitos, a ninguém a aceitação das suas leis. Nós sabemos que, façamos o que fizermos, não conseguiremos conter a germinação do amor. Mas isso leva o tempo da aceitação, da sentimentalização, da verticalização de cada um. Então Jesus disse isso a Joana: tende paciência com o teu esposo. Se ele não é compreensivo, o que você faz? Ama-o mesmo
compreender as dificuldades do nosso próximo. Nós temos que ser severos para conosco, mas temos que ser indulgentes para com o próximo. Então Jesus disse isso a ela, como se a posição fosse invertida, ele também diria ao esposo. Não é questão de submissão, é questão de fraternidade. Mas aqui já é um convite do Cristo para quem tem a maturidade, o entendimento espiritual de compreender a ignomínia, a iniquidade, o desconhecimento, o despreparo, a imaturidade. E Jesus disse mais: Joana, quem tem mais condição de estender os braços, de auxiliar quem está no desespero e no desequilíbrio? É quem está nas margens seguras de uma praia? Ou seja, quem já tem essa maturidade, esse sentimento desenvolvido, ou quem está lá se debatendo nas águas de um oceano? Então, aqueles que já têm essa maturidade, na nossa analogia, estão num porto seguro, estendem as mãos. Joana entendeu as palavras do Cristo, aceitou, vivenciou e foi feliz. Com o tempo, devido a perseguições políticas, situações ali do local onde eles viviam, o seu marido foi perseguido, faliu, de tanto ódio morreu. O ódio mata? Os senhores sabem que todo pensamento, ele por si só já é um produto, já é um resultado da nossa essência de alma, e isso é uma energia que nos percorre, e o corpo espiritual e o espírito ligados intimamente, molécula a molécula com o corpo físico, faz com que toda essa energia somatize, inunde o nosso corpo físico. Mente sã, corpo são, isso é uma frase antiga, né, mas muito verdadeira. Seu marido veio a óbito, desencarnou. E o que aconteceu com ele? Não sei, ele está na história, vamos falar dela. Os anos se passaram, com grandes dificuldades financeiras. Esta mulher arregaçou as mangas, saiu do seu pedestal social e abraçou o trabalho simples. Foi mãe de filhos de outras mães, ajudou a fazeres domésticos nas casas das nobres daquela localidade, até que em determinado dia ela partiu para Roma, numa galera, para buscar uma vida diferente. O ano é o ano de 68. Joana é conduzida a um circo romano nas tradicionais perseguições aos cristãos. Circo romano é aquele local onde há uma concentração muito grande de gente que se diverte, que se compraz na dor, no suplício, na tortura alheia. Então Joana foi amarrada num poste de martírio. Sobre os seus pés foram colocadas lenhas embebidas de resina comburente, de resina inflamável, que pega fogo. E o fogo foi ateado, e aquela mulher estava num processo de ser queimada viva, para deleite da plateia. E aí, um soldado romano se aproximou dela, que estava sendo carbonizada, com muita ironia disse: negue o teu Cristo. Joana, não obstante a dor lancinante de seu corpo físico, manteve o equilíbrio, calou-se. E ele repetiu várias vezes: negue o teu Cristo, o carpinteiro. Ela permaneceu na sua fé, até que num auge, num ápice de escárnio, percebendo a inutilidade de solicitar àquela mulher de fé fervorosa que abejorasse de Jesus, esse soldado disse: mulher, o teu Cristo também te ensinou a morrer? Joana disse o seguinte, olhando firmemente, e seria o seu último sopro de vida orgânica: não somente a morrer, mas também a te amar. E desencarnou naquele momento. Mas assim que desencarnou, nós sabemos que todos os espíritos passam por um estágio de perturbação, afinal há um desligamento, do corpo espiritual do corpo físico. Ela teve momentos ínfimos, infinitesimais de perturbação. Ela já sentiu quase que simultaneamente a mão suave de Jesus tocar o seu ombro e dizer assim: Joana,
tem bom ânimo, eu estou aqui. Nós trouxemos essa história porque ela é um exemplo absurdo. Na matemática a gente fala que o exemplo absurdo é aquele que está no extremo. É um exemplo absurdo do poder da transformação do amor. Passível a todos nós, mas com uma caminhada longa, uma jornada com muitos degraus. Então a gente vai começar com este caso. Lei de amor, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. A nossa trajetória é uma longa jornada, estou repetindo, com degraus praticamente infinitos. As leis de Deus são arbitrárias, porque senão seriam opções divinas e não leis divinas, mas repitamos, o cumprimento das leis, a busca pela conformidade das leis é o caminho indiscutível, indubitável da nossa felicidade. Metaforicamente, subimos essa escada, tem ali no destino a plena felicidade e a pureza. Onde está isso? Está bibliografado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. Nesta jornada do progresso, nós sabemos que a alma humana tem a sua primeira experiência nos mundos primitivos. Ali a soberania dos instintos, a preponderância dos instintos, e o ser inteligente, o espírito, se valendo daquele divino santuário chamado corpo, daquela ferramenta. Corpo não é finalidade, é meio, daquela ferramenta. Ele adquire experiências, ele desenvolve o seu intelecto. Estes instintos vão se metamorfoseando, nós temos sensações, e aí nós estamos nos mundos de expiações e provas. Agora veja que complexo. Qual é a característica mais marcante dos mundos de expiações e provas? A existência de expiações e provas. Concorda? Expiações são as experimentações das consequências das nossas ações, dos efeitos das causas causadas por nós. Eu não gosto de utilizar o termo sofrer. Somos nós experimentando os frutos do nosso plantio. As provas são testes, situações que medem o nosso esforço de progresso. Mas nos mundos de expiações e provas, há uma erva daninha, um problema chamado orgulho, seu filho principal chamado egoísmo, que carecem de todo o nosso combate, de toda a nossa luta. Então o nosso desafio aqui nos mundos de expiações e provas é esmaecermos o orgulho e o egoísmo, fazer com que o amor ultrapasse, sobrepuja o volume desse sentimento desequilibrado. E a gente enxerga os mundos de regeneração. O Evangelho até coloca que é um ponto de descanso para as almas arrependidas. Então eu vou para o mundo de regeneração, que é um desejo, uma vontade, para descansar? Sim, mas você não vai descansar numa rede, você vai descansar daquelas dores afetivas, expiatórias, você vai descansar daquele mundo onde o ódio é tão presente, mas é um mundo de trabalho. E aí quando o amor já está contundente, o orgulho e o egoísmo já são pequenininhos, a gente vai para os mundos felizes. Podemos aqui perguntar para Bezerra de Menezes, porque ele conhece esses mundos, eu não tenho notícia. Aí, quando o espírito já extirpa totalmente o orgulho e o egoísmo, ele está nos mundos felizes, nos mundos celestes, que é a moradia de espíritos puros. Nós trouxemos isso tudo para dizer o seguinte: fomos criados com livre-arbítrio, temos a nossa inteligência, a utilização deste par faz com que nós adquiramos conhecimentos e experiências, e com aquela luta diária, nós vamos germinando aquela semente que Deus plantou em nós, na nossa gênese. O amor vai florescendo. Essa é a nossa missão. Como o Evangelho nos diz, inicialmente a gente tem instintos, nos mundos primitivos, e aí com esse cabedal, com esse instrumental, nós vamos, ainda no mundo corrompido, nós vamos desenvolvendo as nossas sensações. E o nosso grande desafio, priorizando o espírito sobre a matéria, nós transformamos, nós qualificamos essas sensações em sentimentos. Vejam que aurora de felicidade, nós imaginarmos
um orbe, um mundo, uma moradia, onde predomina os sentimentos, onde o amor, sendo maior que o orgulho e o egoísmo, já dispensa a experimentação das expiações, elas ficaram no passado. Mas neste caminho, nós temos obstáculos, barreiras, todos nós sabemos quais são. É aquilo que nos dificulta, que nos traz desafio no dia a dia. Não tenham dúvida que as maiores barreiras e obstáculos que estão na nossa jornada são consequência da presença do nosso orgulho, do nosso egoísmo. E se a gente quer ser feliz, e essa felicidade vem com o desenvolvimento do amor, é importante nós refletirmos neste slide. Nós temos aqui na esquerda de vocês aquilo que é o movimento ascensional para Deus. É a verticalização para as esferas superiores. Nós temos aqui do lado direito aquilo que nos atraca na profundeza moral, na superficialidade, na priorização da matéria. Aqui nós temos o contraste do amor perante o orgulho e o egoísmo. Isso é muito claro. Façamos o que fizermos, não conseguiremos sufocar os germes, o sentimento do amor que Deus plantou em nós. Podemos abraçar a lei de amor, podemos lutar contra o orgulho e o egoísmo. Caminho para a felicidade depende de cada um. Então, chegou a hora da gente conceituar o amor. A gente poderia pensar em tantos conceitos. Eu aqui na minha pobreza espiritual, talvez falaria coisas assim impúberes, infantis, mas que bom que o Evangelho trouxe para mim um conceito, um significado, de uma pureza, de uma lucidez imensuráveis. A semelhança dessa figura, o amor é aquela luz, é aquele sol incandescente que resume a doutrina de Jesus. Quando nós refletimos sobre a doutrina de Jesus, sobre as passagens evangélicas eternizadas para todo sempre, nós vamos lembrar da recomendação de Jesus de perdoarmos 70 vezes, 7 vezes. E isso, Zé Roberto, não significa 490 vezes, é perdoar sempre. E se a gente transcender, a gente vai se escorar em Francisco de Assis, que se alguém nos ofender, nós não vamos perdoar. Quando o amor estiver pleno em nós não vamos perdoar, porque nós não nos sentiremos ofendidos. Não haverá necessidade do perdão, porque aquela atitude de desequilíbrio direcionada a nós não nos atingiu. Entenderam que transcende? A gente pensa no ensinamento de Jesus de atirar a primeira pedra se não tiver pecados. A gente lembra da recomendação de Jesus de dessedentar os sedentos, alimentar os famintos, vestir os nus. A gente lembra da recomendação de Jesus da caridade verdadeira, que é aquela desinteressada, onde a mão direita não sabe o que faz a esquerda. O cumprimento dessas premissas é o amor. Então o Evangelho nos traz com essa lucidez, sentimento que resume de forma completa os ensinamentos de Jesus. E repete, e os sentimentos são os instintos que se elevam. A elevação dos instintos, nós sabemos da importância dos instintos. O instinto nos mantém vivo, faz a reprodução da espécie, mas a sublimação do instinto é o despertar do sentimento. A sublimação do instinto é nós entendermos que nossa essência é espiritual, que a nossa prioridade é a alma, não é o corpo. Que o corpo necessita, carece, merece a valorização máxima, mas como instrumento e não como finalidade. Então, já que eu disse isso, a nossa essência é espiritual. Muitas vezes, e isso é um hábito, a gente diz assim: eu já acordei, o meu espírito está triste. A gente fala do espírito, igual o Edson fala do Pelé, na terceira pessoa. Gente, o espírito somos nós.
Então não é o meu espírito que está triste, eu estou triste. Nós não somos corpos dotados de espíritos. Nós somos espíritos que utilizamos corpos. A nossa essência é espiritual. Então, absorvendo, assimilando esta verdade, feliz daquele que ama, porque não conhece nem a angústia da alma nem a do corpo. Reflitamos. Quando nós já estamos priorizando as verdades eternas, entendendo que somos espíritos, entendendo o que é, entendendo e vivenciando o que é o amor. Quantos minutos, dias, semanas, meses e anos teríamos deixado de dedicar ao rancor, à mágoa, porque fomos atingidos, mas aquilo não nos atingiu? Quanto tempo nós perdemos estacionados na lamentação? Ou seja, quantas vezes nós voluntariamente sofremos? Porque quem ama tem um problema aqui, uma discussão ali, aquilo não atrapalha, pelo contrário, ele exala boas vibrações, né? É aquele provérbio hindu, ser como sândalo, que perfuma o machado que o fere. Então, quando a gente ama, a gente não sofre mais. À medida que nós desenvolvemos o amor, nós diminuímos o nosso sofrimento. Se eu for olhar para a minha semana, eu sei muito bem momentos que eu perdi tempo, eu magoei a mim mesmo, estando magoado com os outros. Tudo isso é inútil, tudo isso não edifica, não constrói, não tem resultado positivo, a gente traz sofrimento porque quer. Então, à medida que nós desenvolvemos o amor, a felicidade se avoluma. A felicidade verdadeira se faz presente. E o tempo? É importante falar do tempo. O tempo é um ativo, é um bem valiosíssimo, não é? Nós sabemos o valor que o tempo tem. Então eu só vou trazer aqui um fragmento, um pedacinho de uma poesia de Alta de Souza, que chamam de Estiveres, que ela fala: não desprezes o tempo que te espias, como uma infatigável sentinela, como se o tempo ficasse ali nos observando. Faze do bem a luz de toda hora, antes que a dor te visite numa triste tarde. Castigo de Deus, castigo é compatível, está em harmonia com o conceito de um ser soberanamente justo e bom? Não, é reação da nossa própria ação. Vocês lembram da parábola dos talentos? Todo mundo conhece mais do que eu, né? Cada 3 servos, cada um recebeu lá uma quantidade. O que recebeu um só, enterrou, passou o tempo, desenterrou e devolveu, igual recebeu. Desperdiçou tempo, desperdiçou recurso, porque não produziu. No livrinho Alvorada Cristã, para os evangelizadores aí, vocês vão se lembrar, tem lá o caso do Levindo, né? Levindo completou 21 anos e a mãezinha muito preocupada, porque a sua vida estava sem grandes resultados. E ela pediu muito a Deus que o seu filho fosse iluminado. E no dia do seu aniversário ele sonhou. E sonhou que se encontrou com um mensageiro de Deus. E esse mensageiro disse: Levindo, eu vim te trazer a conta da tua vida. E narrou para ele: para que você existisse, para que o seu corpo ficasse de pé esses 21 anos, foram consumidos tantos litros de água, tantos litros de leite, tantos ovos, vidas incontáveis do reino animal, do reino vegetal. Ou seja, nós somos dispendiosos, nos é dado uma quantidade de recursos muito grande. Então, quando a gente vai na pergunta número 100 do Livro dos Espíritos, e Kardec fala da categorização dos espíritos pelo seu grau evolutivo, calma aí, lá fala que nós temos 4 ordens: imperfeitos, neutros, bons e puros. Será que está certo? Tá não, está errado. Imperfeitos, bons e puros, porque os espíritos neutros, que não fazem nem o bem nem o mal, não fazer nada é um desperdício, então eles são colocados no grau de inferioridade. Então, muito cuidado com o tempo. A gente vai chegar ao estágio de espíritos puros, mas para que adiar? Para que adiar a nossa própria felicidade? Para que adiar a condição de distribuirmos bons sentimentos?
de ofertarmos mãos amigas, de ajudarmos o nosso próximo. E nós temos um presente, né? Esse presente é importante demais. Esse presente aqui, ele é multiplicado. Diz que a gente nasce, cresce, vive, desencarna. E aí? Aí a gente reflete sobre o que fez e ganha o presente da reencarnação. A reencarnação triunfa sobre a morte e o espírito ele recebe um pacote novo, uma roupagem nova, o esquecimento total ou parcial do seu passado para começar de novo, livre de traumas, embora isso fique no subconsciente, no inconsciente e alguns até conscientes, mas a gente tem uma nova oportunidade. Então a reencarnação ela triunfa sobre a morte, elevando o ser, ou seja, Deus nos cerca de tudo o que necessitamos para o nosso progresso. Essa figurinha aqui eu coloquei pensando no livro Pensamento e Vida, aquele verdinho do Emmanuel, antigo. Ele diz que os nossos pensamentos, sentimentos, atos e emoções são elementos dinâmicos de indução. Simplificando, diz que os nossos pensamentos, sentimentos, atos e emoções provocam a transformação do nosso semelhante, impactam quem conosco convive. Só que a distância dessa convivência não é dada pelo GPS, não há distância para o pensamento. Aquilo que nós pensamos já é um produto, já é um resultado do nosso conteúdo anímico, do nosso conteúdo da alma. O pensamento já é uma energia, já é um resultado que a gente entrega para alguém. Quando eu quis trocar de voz com ele, eu emiti uma certa inveja. Aí isso chega no receptor. Isso vai incomodá-lo? Depende só dele, é o que a gente chama de sintonia, de ressonância, de interseção mental. Mas saiba que tudo que nós fazemos produz impacto. A gente pode plantar a tristeza, a gente pode semear a alegria, a gente pode levar o desânimo, a gente pode induzir a esperança. Como o estudo é a lei de amor, quando a gente ama, o que a gente oferta? De que forma nós tentamos modificar o mundo? De que forma nós tentamos influenciar o nosso próximo? O nosso foco é o amor. Então entendam que este sentimento germinado, ele multiplica os talentos. O próximo, fala-se muito do próximo. Quem é o nosso próximo? Aí a gente vai fazer uma gradação, né? A gradação é inversamente proporcional ao apego. Então, para muitos, o próximo é somente aquele que mora na minha casa. E ainda assim, é importante a gente falar o que é uma casa. A casa, num conceito assim, objetivo, é o alicerce, a parede, o acabamento, a fiação, o hidráulico. Nós não devemos ter casas. Nós devemos constituir lares. Lares, na opinião de Emmanuel, é a melhor escola de preparação das almas. Então transformemos a materialidade da nossa casa na espiritualidade de um lar. Mas para muitos o próximo é só quem está ali. Então eu disse inversamente proporcional. O nosso desapego diminui, o nosso quanto, a nossa abrangência, a nossa amplitude de próximo aumenta. Então, para alguns o próximo já é quem frequenta o mesmo templo religioso. Vale lembrar que Deus disse que Ele não veio edificar templos religiosos de pedra. Ele veio erigir templos de fé. Então veja, já houve aqui um avanço, né? O meu próximo, aquele que eu me preocupo, a quem eu direciono meu sentimento, é quem convive comigo na casa espírita, na igreja evangélica, no templo religioso. Mas a gente tem que germinar o amor. Germinar o amor esmaece o orgulho e o egoísmo. Um aumenta, o par diminui. Para muitos, o próximo, então, é quem está na rua. Quem está na rua. Qualquer um que cruzar o meu caminho é meu próximo. Merece a minha fraternidade. Mas, quem ama verdadeiramente, tem como próximo
o universo inteiro. Todos somos filhos do mesmo Pai. Vejam como o amor edifica, como o amor nos transforma. E aí a gente traz o método do amor. Me perdoem a ousadia. Eu formulei esse método, pegando 2 frases evangélicas. O método do amor ele tem 2 passos. O primeiro passo é um passo de segurança, é um passo de Moisés, é um passo de justiça, e vocês vão concordar. Passo 1 do nosso algoritmo do amor: não façais ao próximo o que você não gostaria que lhe fosse feito. Alguém discorda desta frase? Que nós não devemos produzir no outro o que eu não quero que seja feito em mim? É um passo de segurança, é um passo de justiça, é um passo de proteção, é um passo de alicerce e fundamento. Mas o amor ele precisa do passo 2. Esse é o passo 1. O passo 2, vou repetir, o passo 1, não façais ao próximo o que você não gostaria que lhe fosse feito. O passo 2, façais ao seu próximo todo o bem que puderes. Cumprindo esses 2 passos, peguem as caderneiras e falam: mas fiz e faço. Cumprindo esses 2 passos, eu não faço nem um pedacinho do primeiro, mas cumprindo esses 2 passos, nós estamos amando. O nosso sentimento está germinado. E se parece uma utopia muito distante, a gente tem livre-arbítrio para desenvolver esse método. Nós falamos do caso de Joana de Cusa, uma grande mártir do Espiritismo, que mostrou todo o seu amor, enviando para o seu algoz, para aquele que estava diante dela sendo queimada viva, e teve um ápice de escárnio. Ela direcionou um amor puro. Isso mostra o poder transformador do sentimento. Mas a gente precisa trazer algo próximo de nós, algo que esteja ao nosso alcance, algo que seja factível no nosso nível evolutivo. Então a gente tem um espírito chamado André Luiz, vocês estão cansados de conhecer. Esse livrinho aqui nosso lar, vocês também conhecem, já leram, estudaram muitas vezes. André Luiz, todo mundo sabe, foi um médico, teve uma vida normal, teve as suas dificuldades. Aí esse negócio de vida normal é interessante, porque, falando matematicamente, normal é algo que acontece frequentemente. Normal não é aquilo que deve ser feito. Normal é algo que acontece frequentemente. André Luiz teve uma vida normal, como nós muitas vezes temos condutas normais. Ele desencarnou vitimado pelo câncer. Nós sabemos que aquele câncer teve uma causa com outros fatores, alguns desequilíbrios, né? Inclusive no campo sexual. Aí ele ficou 8 anos numa região difícil do plano espiritual. Tem aquela frase: diga onde está o teu tesouro, que eu direi onde estará o seu coração. André Luiz desencarnou com desequilíbrios. Mas a partir do momento que ele foi socorrido, um socorro que se deu a partir da primeira prece sincera, onde ele fala que orou com tanta humildade, simplicidade, sentimentalidade, que ele fala que as sombras se dissiparam e Clarice estava lá para socorrê-lo. Depois de 8 anos ele foi levado ao nosso lar. E qual era o maior desejo de André Luiz? Veio a família, aquela vontade de rever a esposa querida ou a propriedade. Esposa querida ou a propriedade. Ver os filhos queridos ou a propriedade. Mas ele tinha aquela vontade muito grande, já chegou lá querendo visitar a casa, e lhe foi recomendado: não, André, espere, trabalhe, ore, confie. E aí tem uma frase clássica que eu lembrei agora, que ele queria tanto isso que disseram para ele: desejar, saber desejar, merecer, cumpra esses princípios. Mas é claro, se André Luiz quisesse se retirar de nosso lar, se dirigir à crosta terrestre, ele poderia. Mas ele estava acatando a sabedoria dos seus instrutores, dos seus orientadores. Então ele estava com aquele desejo muito grande de visitar a casa. Até que no capítulo 49, o livro tem 50, no capítulo 49, lhe é facultada a oportunidade de vir à superfície terrestre, visitar o seu lar, a sua esposa ou a sua propriedade, seus filhos ou a sua propriedade.
mas lá estava ele. E lembremos que André Luiz, na primeira entrevista de trabalho que ele teve com o ministro Clarence, o que ele pediu? Aliás, ele não teve coragem de pedir, mas o pensamento é materializado, né? Clarence percebeu, ele queria ser médico no plano espiritual. E aí Clarence disse o seguinte para ele: meu filho, você foi médico de corpos, você não é médico de almas. Quis dizer o seguinte: trabalhe, mas comece nas pequenas coisas, seja merecedora exercendo as pequenas atividades. E André Luiz trabalhou, vocês se lembram, nas câmaras de edificação, até que entenderam que ele poderia passar pelo teste de visitar a casa. E aí ele chegou lá na cidade do Rio de Janeiro, espírito desencarnado, foi lá para sua rua, correu, estava lá com o coração descompassado, está dito isso no livro, com o coração descompassado, chegou à frente da sua casa, aquela emoção, olhou para a paineira que ele e a sua esposa plantaram juntos, recém-casados estavam. Entrou em casa, a hora que ele entrou em casa, gritando de felicidade, ele viu tudo modificado. E aí ele olhou para a parede e falou assim: cadê o meu retrato? O retrato dele não estava lá. Ele já começou a ficar assim, acabrunhado, né? Viu a esposa, correu e abraçou a esposa. E aí o que aconteceu? Nada, a esposa nem se deixou levar pelos seus pensamentos, sentimentos, atos e emoções. E aí ele estava ali assim, desconfiado, passa alguém assemelhado a um médico encarnado e fala para Zélia, sua esposa: o doutor Ernesto precisa de muitos cuidados. Aí, gente, quem viu o filme tem uma impressão, mas o livro é mais fiel. Aí, André Luiz disse assim: Ernesto? Quem é Ernesto? Aquilo bateu na hora no orgulho. Igual um raio, era um sobrado, ele foi para o andar de cima, para ver quem era o Ernesto. No seu antigo quarto, estava deitado à sua antiga cama, o atual marido de sua querida esposa, com uma pneumonia grave, correndo riscos de desencarnação. Palavras de André Luiz, nós vamos ler juntos. De pronto, tive ímpetos de odiar o intruso. Gente, enquanto ele estava lá em nosso lar, cercado de espíritos superiores, tudo é festa espiritual. Quando nós nos vemos sozinhos, sem toda aquela influenciação, aí é o momento de nós nos conhecermos. Mas olha que importante: eu já não era o mesmo homem de outros tempos. Se Joana de Cusa, mártir do cristianismo primitivo, demonstrou aquele amor exacerbado, nós temos aqui um homem comum, igual a muitos de nós, que abraçou o trabalho, que buscou renovação de sentimentos, e durante a sua estadia de nosso lar, pôde com muita felicidade falar isso, por conta da força do amor. Eu já não era o mesmo homem de outros tempos. O Senhor havia me chamado aos ensinamentos de amor, fraternidade e perdão. Vejam o que isso pode agregar à nossa alma. Ele poderia aqui se distanciar da felicidade, né? E se deixar levar pelo ódio, pelo rancor, pela mágoa, ou seja, voluntariamente, em função do desamor, afastar a felicidade. Mas ele não. Verificou que o doente estava cercado de alguns obsessores. Muitos de vocês conhecem demais o trabalho mediúnico, né? A obsessão, a gente sempre tem aquela imagem, né, exagerada de que ela só se dá com espíritos muito desequilibrados que perseguem cruelmente as suas vítimas. A obsessão é toda e qualquer influência negativa de um espírito sobre outro. Martins Peral, livro Estudando Mediunidade. Só que ela vai tomando proporções. André Luiz, então, tentou conversar com esses espíritos fraternalmente, mas não conseguiu resultados imediatos. Não conseguiu. Aí ele teve uma atitude inteligente, porque ele disse: eu vou ajudar Ernesto. Vejam bem, no primeiro momento, um odioso intruso,
refletindo sobre o que aprendeu, deixando a semente do amor já com certo grau de germinação se apresentar, ele já predispôs a ajudá-lo. Aí ele foi para fora da casa, chamou mentalmente uma amiga chamada Narcisa, uma enfermeira desencarnada do plano espiritual, que foi até lá, buscou na natureza essências de eucalipto e manga, preparou lá uma coisa qualquer e aplicou nele. Mas é importante dizer o seguinte: era necessário lutar contra o egoísmo feroz. Jesus me conduziu a outras fontes. Novamente, desculpem a redundância, o poder de transformação que o amor empreende no espírito. E aí ele chamou Narcisa, fizeram lá as compressas, ele ficou lá mais uma semana, até este homem se restabelecer. E eu vou ler para vocês 2 frases de André Luiz neste capítulo. Vejam que frase lúcida. Dominado de novos pensamentos, senti que a linfa do verdadeiro amor começava a brotar das feridas benéficas que a realidade me abrira no coração. Vocês já pensaram, quando nós estamos sob a ação de ofensa, quando nós estamos ali alimentando o rancor, quando nós estamos com dificuldades morais, a gente chega e conclui: a linfa do amor está brotando em minhas feridas. Quanto sofrimento nós evitamos e quanta felicidade nós conquistamos. Quanto equilíbrio, quanta indução positiva nós vamos empreender ao nosso próximo que transcendeu as paredes da minha casa, do meu lar, da casa espírita, da rua. Eu não sou mais proprietário de Zélia. Aliás, ele nunca foi, mas ele tinha essa concepção. Mas sou um irmão e um amigo. Veja o amadurecimento diante da ex-esposa, que ele ficou 1 ano com aquele ensejo enorme de reencontro. Não era dono de meus filhos, e sim companheiros de luta e realização. Isso é o amor. E quando nós pudermos dizer que já não sou mais eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim, tenham convicção. A felicidade, a alegria verdadeira, a priorização do Espírito, a relativização da importância da matéria, atribuindo a ela o valor que ela tem, mas reconhecendo que ela é meio, que ela é instrumento, que ela é ferramenta, ela não é finalidade. Aí, meus irmãos, nós estamos naquela jornada esperada, nós já estamos a passos largos para sermos verdadeiramente obreiros da vida eterna. Amar, do Evangelho também, amar é ser honrado, leal, consciencioso. Quem aqui, qual de nós, se exercitar firmemente a vontade, não tem, não reúne, não abrange, não assambarca condições de vivermos com dignidade, com lealdade e consciência às leis de Deus? Está ao nosso alcance. Provavelmente vocês são assim, eu não sou, mas está ao nosso alcance. Não é algo utópico. Não é algo que está numa distância inatingível. Basta querermos. É por isso que nesse mesmo livrinho que eu mencionei, Estudando a Mediunidade, Peralva afirma: o que se espera do médium não é evolução. O que se espera do médium é boa vontade, esforço, disciplina e estudo. Porque quando isso é empreendido, a evolução vem. Não tem como. Procurar ao redor de si o verdadeiro sentido das dores que afligem vossos irmãos. É a questão de sedentar os sedentos, alimentar os famintos, vestir os nus. E alimentar os famintos também do espírito. Porque alimentar hoje quem passa fome material é relativamente fácil. Sempre sobra alguma coisa na nossa dispensa. Mas alimentar a alma, doar o nosso tempo, realmente termos ouvidos para ouvir. Olhar a grande família humana como sendo a sua. Jesus me disse: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? A gente tem
todo respeito, carinho, amor pelos nossos familiares próximos. Mas amar é transcender este nível, é abraçar a humanidade como uma família. Meus irmãos, muito obrigado.